Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico na cultura do açaí, tá? Para quem não conhece, pessoal, o açaí de touceira, o açaí da Embrapa, o Euterpe oleracea, ele tem uma característica particular dele, tá? Que é, como o próprio apelido dele já diz, formação de touceira, é o açaí de touceira. E aqui vocês podem ver os perfilhos, né? São plantas aqui que saem da planta principal, né? São formadas a partir dela mesmo, formando uma touceira que a gente chama que é esse conjunto de estipes aqui de açaizeiro, tá? E o que acontece, pessoal? Tem um debate muito grande dentro da cultura do açaí sobre o manejo desses perfilhos. Se tira ou se não tira, se deixa o pé solteiro ou depois de algum tempo deixa perfilhar, quantos perfilhos, isso altera ou não a produção do açaí, os perfilhos sugam a planta-mãe, tem um monte de detalhes sobre isso e hoje eu vou esclarecer vários deles, tá certo? Então, deixa eu começar mostrando aqui para vocês um pouquinho, explicando um pouquinho para vocês esse cenário que a gente está. Vamos então começar a falar desse manejo de perfilhos aqui, pessoal. Estamos aqui no nosso plantio de açaí. Aproveita para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentáriozinho no final do vídeo, você vai fazer essa promessa agora. E eu queria fazer um convite para vocês, pessoal, que a gente está com inscrições abertas para o nosso workshop de plantio de açaí do zero, tá? Então, nesse workshop, pessoal, eu vou estar explicando tudo para você começar seu plantio de açaí, mesmo que você não tenha terra, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o plantio de açaí. Então, só de você ter a vontade de plantar, esse curso já serve para você, tá bom? Então, vou ensinar como você começa o plantio de açaí, como você toca o manejo dele para ter bons resultados, quais são os custos disso, vamos fazer análise de custo, porque na verdade esse workshop é a visão de produtor para produtor, é a linguagem de produtor para produtor, que eu acho que falta muito disso aqui na internet, nos artigos que a gente encontra, é realmente aquela ótica do produtor, né? Porque a gente sabe que no final das contas, no final, quando a gente tem que bater as nossas metas, a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar e a gente tem que fazer um negócio bem feito com o que está disponível dentro do nosso orçamento. Então, lá eu vou falar justamente com a visão de produtor, como você consegue tocar seu açaí de várias formas diferentes, beleza? Então, aproveita que as vagas são limitadas, são apenas 20 vagas, vão ser 3 dias de evento, mas você pode ficar tranquilo que depois desses 3 dias as aulas vão ficar gravadas na plataforma, você vai ter acesso, tá bom? No dia 25, 27 e 29 vão ser lançadas as aulas. Já tem também, para quem está adquirindo agora, se inscrevendo agora, a nossa biblioteca com os nossos 2 e-books disponíveis lá, tá bom? E está com uma condição especial até dia 12/11. Então aproveita até dia 12/11 para você se inscrever e não perder 50% de desconto, que é essa condição especial, beleza? Aqui na descrição e no comentário fixado tá o link, vai lá e se inscreve para você não ficar de fora. Então vamos lá, vamos ao assunto que interessa. Manejo de perfilhos. Primeiro de tudo, vamos ou não manter perfilhos no nosso plantio? Essa é a primeira dúvida que a gente tem que logo responder. Sim, pessoal, vamos fazer manejo de perfilhos, vamos manter os perfilhos aqui. No entanto, eles precisam passar por uma seleção, tá? Então deixa eu explicar para vocês como era o nosso manejo antigamente e como se tornou agora. Antigamente, pessoal, a gente ia manter os perfilhos a partir de 1 ano e 6 meses. Tá? Nossa planta principal aqui, nosso tipo principal que vocês estão vendo, completando 1 ano e 6 meses, nós íamos deixar perfilhar, tá? No entanto, a gente, trocando ideia com alguns engenheiros agrônomos, algumas pessoas mais experientes também no assunto do açaí, a gente viu que seria interessante, na verdade, em vez de a gente deixar definido esse período de 1 ano e 6 meses, seria mais interessante para a gente permitir com que a planta principal começasse a produzir para que a gente fizesse a seleção dos primeiros perfilhos, tá? Então, nós mudamos um pouquinho essa ótica, em vez de deixar um período fixo, a gente espera o estipe principal começar a produzir, a planta principal começar a produzir para depois manter e fazer a seleção dos perfilhos, certo? Então, quantos perfilhos nós vamos manter aqui na nossa touceira? Deixa eu afastar um pouquinho para mostrar para vocês que quando nós plantamos nosso açaí, nós plantamos 2 plantas por touceira, né? Por cova, teoricamente, mas nós fizemos covas individuais. Mas, enfim, cada planta nossa, cada touceira nossa, iniciou com 2 plantas, que são essas principais que vocês estão vendo aqui, distanciadas de 1 metro. Essa distância de 1 metro, pessoal, é um pouquinho maior do que a orientação convencional, que normalmente gira em torno de 40 centímetros, 30 centímetros. Então a gente fez um distanciamento dessa touceira aqui, das plantas principais da touceira,
um pouco maior, tá certo? Eu já falei várias vezes sobre o nosso esquema de plantio, então vou deixar aqui o vídeo para a gente falar sobre isso, para não ficar fazendo um assunto repetitivo toda hora. Então o que acontece? Como a gente tem esse espaço maior na touceira, né, a gente decidiu, em vez de fazer o manejo de 3 perfilhos, né, de um perfilho a mais no caso, né, que seriam 3 plantas por touceira, a gente decidiu fazer um manejo com 4 estipes por touceira, com cada planta nossa aqui, que faz parte da touceira principal, perfilhando uma única vez, tá? Então, o nosso esquema aqui vai ter 4 estipes por touceira. Aí o que acontece? Nesse nosso touceira aqui principal que vocês estão vendo aqui, pessoal, nossos pés principais não estão produzindo ainda. Vocês podem ver que eles não estão produzindo. Então, nesse caso aqui, a gente não vai fazer a seleção dos perfilhos corretamente. A gente vai fazer, na verdade, a eliminação deles, tá? Vamos fazer o desbaste desses perfilhos. Então, esses perfilhos que vocês estão vendo aqui vão ser todos eliminados. E existe uma técnica para você fazer a eliminação deles, tá, pessoal? E tem que ter muito cuidado, muito critério para realizar essa técnica, porque se você fizer de forma errada, muita gente acaba cortando o perfilho de forma errada. E o que acontece? Você acaba não eliminando ele totalmente, deixando uma parte dele lá, que a gente chama aqui, por exemplo, de miolo, tá? E o que acontece? Quando você não faz o desbaste com esse miolo, o que acontece é que a planta continua levando nutrientes para esse perfilho. E nesse caso, a gente acabou não eliminando ele. A gente só fez danificar o perfilho, tá certo? E o interessante é que a gente faça essa eliminação completa, justamente para quê? Para que a gente não tenha desvio do nutriente que deve ser direcionado para a nossa planta principal, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual é a técnica para a gente fazer essa eliminação. Vamos lá, vamos fazer essa eliminação aqui. Vamos pegar um desses perfilhos, ó. Esse aqui mesmo que está mais perto. O que acontece? Quando a gente vai fazer o desbaste, pessoal, a gente segura o nosso perfilho com todas as folhas, tá? Com todas as folhas dele, ó. E a gente vai fazer uma pressão para baixo e para trás, rápido, para a gente poder fazer a eliminação de uma vez. Então, ó, aqui, ó. Depois eu vou fazer uma visão externa disso aqui, para não ficar em primeira pessoa, que provavelmente vai ficar ruim de entender. Mas vamos lá, para baixo e para trás, ó. Tá vendo? Não sei se ficou muito rápido, vou ver se eu consigo botar em câmera lenta, mas se eu vou fazer também o vídeo de outro ângulo para vocês verem. Mas aqui o que acontece, pessoal, quando a gente faz essa eliminação aqui, ó, a gente fez a remoção completa do nosso perfil, tá certo? O miolo dele, que a gente chama, né, para ser bem sincero com vocês, não sei o nome científico para isso, que é essa parte aqui, essa parte que tem, vocês podem ver que ela é mais larga, né, e ela vai afunilando. Esse aqui é o miolo que a gente chama. Então, quando a gente faz essa remoção completa aqui, a gente eliminou nosso perfilho. Esse perfilho aqui não vai rebrotar mais, tá? Não vai mais rebrotar lá. Agora, quando a gente faz o corte do nosso perfilho bem aqui, pessoal, o que acontece é que a gente não eliminou o miolo. O miolo continua lá. Vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, o miolo aqui, e aqui a gente já não tem mais o miolo, tá vendo? Quando a gente deixa esse miolo, a planta volta a crescer e você vai. Então isso significa que você vai ter um fluxo de nutrientes para essa planta aqui, ela vai continuar se desenvolvendo e não é o que a gente quer, tá? Então a gente faz essa eliminação com esse miolo, com bastante cuidado. Então vou fazer mais um aqui para a gente ver, ó, e depois vou mostrar por outro ângulo como a gente faz essa eliminação. Pronto, né? Então a gente sabe que a gente fez a eliminação correta, pessoal, porque fica aqui, ó, vocês podem ver, sempre um calombozinho, um buraquinho aqui na base do perfilho que a gente retirou, certo? E a gente deposita ele aqui, realmente, perto da nossa planta, para fazer essa cobertura morta que eu sempre falo para vocês. Então deixa eu mostrar no outro ângulo agora essa remoção. Aqui, ó, vou pegar esse perfilho aqui, pessoal, e ó, a pressão eu vou fazer para baixo e para trás, ó. E esse aqui é o resultado final, pessoal, do nosso desbaste, da nossa eliminação dos perfilhos, tá? Quando nossa planta começar a produzir, aí nós vamos, em vez de fazer a eliminação, como nós mostramos aqui, nós vamos fazer a seleção. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa seleção, como ela é feita, tá? Mas o que acontece? Pode ter gerado uma dúvida, né? Pô, Ricardo, mas tu acabou de eliminar porque ele está desviando
os nutrientes da planta. Por que manter esse nosso perfilho depois, se ele vai continuar roubando entre aspas, nutrientes da nossa planta? E agora eu vou explicar para vocês o fundamento do manejo de perfilho, beleza? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês o fundamento do manejo de perfilho, tá, pessoal? Vamos pontuar aí três situações, 3 pontos importantíssimos no manejo de perfilho para o açaí. A primeira delas, como a própria Embrapa destaca, o perfilho, pessoal, ele proporciona uma maior estabilidade à touceira, tá certo? Ou seja, diminui o risco de tombamentos no seu plantio, tá? Eles já fizeram essa comparação, né, de plantios, no caso de pés solteiros e em touceira, e constataram essa maior estabilidade. Eu vou deixar aqui o trecho para vocês. Então, o primeiro ponto é a segurança do nosso plantio, tá? Então, se o nosso açaizeiro tomba, pessoal, além do prejuízo de produção, a gente tem anos de trabalho jogado fora. Então, isso não é interessante. Então, o primeiro ponto é a segurança do nosso plantio. O segundo ponto é o seguinte, pessoal. O nosso açaizeiro, mesmo precoce, pessoal, ele não é anão. A gente tem que saber diferenciar isso. Precoce diz respeito ao início da produção. Anão diz respeito à estatura da árvore, tá? Da planta. O açaizeiro precoce, pessoal, ele não é anão. Ele cresce tanto quanto um açaizeiro nativo, tá? Ele começa a produzir mais cedo. Essa é uma característica mais marcante dele, por isso é chamado de precoce. Mas ele chega a alturas similares à de um açaizeiro nativo, com o passar do tempo, certo? Então o que acontece é o seguinte: chega um momento que essas nossas plantas aqui que estão plantadas, elas vão chegar numa altura que já não é mais viável a gente fazer a colheita por conta dos custos que se elevam e por conta da insegurança, porque quanto mais alto, maior o risco do estipe se partir e quem está fazendo a colheita tomar um tombo, realmente. E isso pode ser muito grave, essa situação, tá? Então o perfilho, ele possibilita que a gente faça a substituição sem impacto na produção desses estipes que alcançaram alturas muito elevadas. Então, se eu tenho aqui minha planta crescendo e ela chegou a uma altura que eu não acho mais viável, eu corto ela e o meu estipe, que daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, ele vai assumir o local dela. E aí nós vamos continuar fazendo o manejo de perfilhos para sempre ter plantas aí numa altura interessante para a gente fazer a colheita, tá? Então, essa renovação do nosso plantio é muito importante, porque se nossas plantas atingirem uma altura e nós não tivermos esse controle de perfilhos bem estabelecido, ou nós vamos ter que esperar muito tempo para o perfilho desenvolver e começar a produzir, tá? E vai ser um atraso nisso aí, na nossa produção, ou então nós vamos ter que replantar, o que é mais custoso ainda, tá? Então esses 2 pontos aí, pessoal, eu nem entrei na questão da produtividade ainda, mas para mim esses 2 pontos eles já fazem, na nossa opinião, o manejo de perfilhos valer a pena, tá? Porque a gente transforma o nosso plantio mais sustentável a longo prazo. Eu não tenho uma dor de cabeça daqui a 20 anos de decidir o que eu vou fazer da minha vida com o meu plantio chegando em alturas muito elevadas e aumentando meus custos. À medida que vai aumentando, eu posso ir cortando e eu já vou ter um substituto para ele lá, tá? Então existe toda essa sustentabilidade do nosso plantio a longo prazo. Então acho muito interessante, e a segurança da gente não perder ele com tombamentos. Agora vamos falar sobre produtividade, porque isso é um debate muito grande, tá? Muitos produtores, pessoal, falam que o perfilho ele reduz e atrasa a produtividade da touceira, tá? Dos pés principais, tá? E alegam que não vale a pena, não compensa. O que acontece? Na minha opinião, com o nosso estudo e com a nossa experiência, eu tenho percebido que essa conclusão ela tá meio certa e meio errada, tá? Por que meio certa? Porque é o seguinte, pessoal, o perfilho, ele realmente, por um bom período de tempo, ele vai sugar nutrientes da planta, como eu já falei para vocês, tá? Da planta principal. E a partir do momento que ele não depende mais do sistema radicular da planta principal, porque ele surge da planta principal e depois começa a desenvolver suas próprias raízes, ele vai começar a disputar com as plantas que estão aqui na touceira, tá?
Então, realmente, ele tem essa competição com as plantas principais que estão na touceira, beleza. No entanto, por que isso está meio errado? Porque é o seguinte, pessoal, eu não posso ter o mesmo manejo de duas plantas que a gente tem aqui, se agora eu tenho um perfilho que é uma terceira planta. Eu tenho que fornecer não só nutrientes, mas água e também cuidar da questão do aproveitamento de luminosidade, fazer a seleção correta do perfilho, para que ele tenha o suficiente e não precise tirar das outras. Para ficar um negócio mais interessante a explicação, eu vou mostrar para vocês algumas touceiras nossas que tem perfilhos, e vocês vão ver o cenário que eu estou querendo defender, que é a questão de que o perfilho ele não atrapalha a produtividade, mas você precisa ajustar seu manejo para os novos perfilhos que estão surgindo, que estão se desenvolvendo, e obviamente fazer a seleção correta desses perfilhos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês alguns casos interessantes para a gente poder fazer essa análise. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês alguns casos aqui interessantes desse nosso plantio, tá? Deixa eu contextualizar primeiro para vocês entenderem, para a explicação não ficar vaga, tá? Mas aqui no nosso plantio, pessoal, nós temos 4 setores que a gente chama, tá? Que são nossos setores de irrigação, tá? Então, nosso plantio de 15 hectares é dividido em 4 setores, tá? E o que acontece? Esse setor que eu estou agora, que eu vou mostrar esses exemplos, ele é o menor setor, tá? Ou seja, até menor quantidade de touceiras. E como a gente usa os mesmos aspersores e gotejadores para os nossos setores, como esse aqui tem uma menor quantidade de touceiras, acaba que a pressão desse setor é um pouco maior, até por causa do relevo, que ele é uma descida. Aqui não dá para vocês terem noção, mas ele é uma descida. Então ele atua com uma pressão um pouco maior e acaba tendo uma maior vazão por emissores de água, tá? Disponibilizando para as nossas plantas mais água do que o normal, tá? Esse é um ponto. Então a gente percebeu ao longo desses anos produzindo que esse nosso setor aqui, ele tem um melhor desempenho por conta justamente dessa maior disponibilidade de água, tá? Então, o que acontece nesse caso aqui é o seguinte: nossas plantas se desenvolveram muito bem e foram muito precoces, ó. Esse nosso pé de açaí aqui, por exemplo, tem as marcas de quando ele começou a produzir. Não vingaram as flores, como vocês podem ver aqui embaixo, mas tem as marcas. Então ele começou a produzir muito cedo e continuou produzindo muito bem. Ambas as plantas aqui estão produzindo, soltando vários cachos e vingando. Quando ela começou a fazer esse comportamento com 1 ano e 9 meses mais ou menos, de soltar as primeiras espátulas, nós decidimos manter o perfilho, fazer uma seleção do perfilho e manter o perfilho aqui nessa nossa estipe, tá? Então essa nossa planta hoje já está com 2 anos e 11 meses, está entrando no 11º mês essa nossa planta, essas duas na verdade aqui, e essa aqui está com 1 ano e pouquinho. E vocês percebem que até o perfilho já começou a soltar suas primeiras espátulas. Não vão vingar muito cedo, muito pequenas, mas já começaram a soltar as primeiras espátulas, tá? Essa aqui ainda não tem perfilho porque não saiu o perfilho na posição ideal. Qual é a posição ideal do perfilho que a gente faz a seleção correta? São perfilhos, pessoal, que vão estar posicionados apontando para fora da nossa touceira, não para dentro, porque para dentro vai formar um emaranhado aqui no meio da nossa touceira e elas vão competir por luminosidade. Já nesse caso aqui, à medida que elas vão crescendo, ó, a copa vai se expandindo para fora, longe desse emaranhado, permitindo um melhor aproveitamento. Então a seleção de perfilhos funciona dessa forma. A gente vai procurar perfilho, no caso, como vai ser um perfilho por pé, para a gente manter 4 na touceira, que isso aqui é uma touceira, a gente faz a seleção de um perfilho apontado para fora, e nesse caso aqui, quando sair um perfilho apontado para cá, como já começou a produzir, nós vamos selecionar esse perfilho na posição ideal, certo? E aí, isso aqui mata um pouco a nossa charada sobre atraso de produtividade, tá certo? Aqui nossa planta está se desenvolvendo super bem, produzindo bem, e o perfilho também já acompanhando essa produção, tá? Só que, como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma maior disponibilidade de água do que em todo o nosso plantio, sem ter nenhum custo extra. Então, a nossa planta já tem bastante água, tá? E sempre que nós vamos fazer a adubação, nesse caso que a gente encontra algumas touceiras que nós selecionamos o perfilho, nós adicionamos proporcionalmente uma adubação, uma quantidade maior de fertilizante para a touceira, considerando que agora nós temos 3 plantas.
Então aqui, além de ter uma boa disponibilidade de água, considerando as 3 plantas, mesmo que tenha sido por ocasião do destino, né? A gente faz uma complementação nutricional considerando a 3ª planta. Então aqui nós não estamos fazendo uma touceira com 3 na verdade, manejando como se fosse 2. Nós temos uma touceira de 3 manejando como se fosse 3 pés. E aí os resultados são esses. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, falando no rádio aqui. E eu vou mostrar para vocês outros exemplos que a gente manteve isso aqui, para não ficar um caso isolado só. Mas essa que é a ideia. Se você ajustar o manejo proporcionalmente para a touceira, não ocorre essa exploração, essa competição injusta entre as outras plantas, tá? Aqui é um outro exemplo. Nossa planta principal na touceira, o perfil selecionado e ela produzindo no mesmo setor que nós fazemos a adubação complementar para o 3º estipe, e a irrigação é maior nesse nosso setor de irrigação. Então a gente percebe aqui, ó, mesma situação, mesma quantidade de tempo e as nossas plantas aqui produzindo, tá certo? Esse perfil aqui não começou a produzir, mas ele também está um pouco menos desenvolvido que o outro, mas não afetou a produtividade da planta principal, certo? Uma das práticas, pessoal, vale a pena ressaltar isso aqui para vocês, uma das práticas para a gente conseguir alcançar esse resultado aqui com as cultivares precoces é justamente a irrigação, tá? Quando a gente fala de açaizeiro de terra firme, a gente fala de irrigação. Não tem como separar as duas coisas, nem a Embrapa, que eu vou deixar um trecho para vocês verem, recomenda que você faça um plantio de açaí em terra firme sem irrigação, porque é muito difícil realmente você conseguir estabelecer esse plantio, tá? Então, sabendo dessa importância da irrigação para a cultura do açaí, pessoal, e eu sei que irrigação é uma coisa complicada, é uma coisa que o produtor rural ele tem que tem que saber o que está fazendo para ele não ter prejuízo, porque é uma coisa cara, é uma coisa que envolve investimento, é uma coisa que tem detalhes que a gente precisa entender. Então, sabendo disso tudo, pessoal, eu fiz uma parceria, nós aqui da Fazenda Imperial fizemos uma parceria com o Dr. Enoque Irrigação, um grande especialista de irrigação aqui do Brasil, tá certo? Para disponibilizar para vocês um link para o Irriga Brasil, que é o curso do Dr. Enoque, para você que quer implantar a sua irrigação no seu projeto, tá certo? Desde o básico, desde noções básicas de irrigação até escolha de equipamento, escolha de material, como dimensionar. Então tem tudo lá, é um curso que nós somos alunos, tem ajudado muito a gente tem falado inclusive isso em vários vídeos, mas é porque realmente tem ajudado muito a gente no nosso projeto. Nós estamos melhorando cada vez mais nosso sistema de irrigação juntamente com os aprendizados desse curso do Irriga Brasil, tá certo? Então, ó, vai estar o link aqui na descrição para você se inscrever no Irriga Brasil também, show de bola? E eu garanto que vai ajudar muito vocês, porque é um negócio muito bacana, simples, objetivo, falando a linguagem do produtor. Então é o seguinte, pessoal, vamos só expandir um pouquinho essa explicação, porque tem alguns pontos que eu gosto de ressaltar aqui com vocês. O primeiro deles é o seguinte: pô, Ricardo, quem é tu para bater o martelo sobre isso e tudo mais, né? Eu sou só um produtor, não sou nem engenheiro agrônomo, mas enfim. Então eu vou deixar aqui para você na descrição e no comentário fixado, pessoal, um link, não sei se era de uma palestra, uma conferência do Dr. Tomé, que participou do desenvolvimento das cultivares da Embrapa, que ele relata uma experiência de produtividade feita com plantas solteiras e plantas em touceira com várias densidades. E ele mostra que esse impacto de produtividade não ocorreu, inclusive, na verdade, complementou a produtividade no caso de perfilhamento, tá? Então, ele mostra lá que os bons resultados foram alcançados com perfilhos. Vou deixar aqui o link para vocês na descrição, no comentário fixado, que aí é agora o método científico comprovando essa característica, tá? Então, mas lembrando, sempre lembrando que quando a gente está falando de manejo com perfilhos, pessoal, a gente tem que considerar que nós temos novas plantas. Novas plantas exigem aí nutrientes a mais, enfim, são novas plantas. A gente não pode tratar 3 plantas como se fosse 2, né? Ou como se fosse uma. Claro que vai dar errado, tá?
Então esse ponto aqui de também respaldo científico eu deixo aqui para vocês, tá bom? O segundo ponto que eu gosto de reforçar, pessoal, é o seguinte: tudo bem, pode ter esse comportamento de produção realmente boa e tudo mais, mas financeiramente, no início do projeto, compensa eu manter mais uma planta que vai elevar meus custos? Essa pergunta que o produtor deve fazer, porque nesse início de produção a produtividade é baixa, tá? Nesse início agora, nos primeiros anos de produção, a produtividade é baixa e você está adicionando plantas para você, adicionando mais insumos que você vai ter que fornecer para as plantas, ou seja, você vai elevar seu custo sem ter necessariamente uma produção que compense. Então, muitas das vezes a questão não é o impacto do perfilho na produtividade ou no desenvolvimento do plantio. Às vezes o impacto do perfilho é no bolso do produtor, tá? Porque, como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma irrigação maior nessa área, que foi uma ocasião realmente, tá? Mas nós fazemos a adubação considerando mais pés aqui nessa touceira. Então nosso custo nesse setor aqui, se a gente fosse considerar, era maior do que os outros. E nenhum dos dois a gente ainda conseguiu tirar uma produtividade significativa, tá? Porque são os primeiros anos de produção. Então, a gente levou nosso custo sem ter resultado. Pode ser que esse resultado venha, e é muito provável que venha, como eu estou mostrando para vocês, nos próximos anos. No entanto, a gente tem que considerar a realidade. O produtor pode não ter aquele orçamento disponível para aumentar dessa forma. Então, muitas das vezes, vale a pena você fazer essa eliminação justamente para poder encaixar no seu planejamento financeiro, tá? Então percebam, pessoal, que não é uma questão tão simples, tá? Eu estou mostrando para vocês exemplos práticos, mais de um, e existem outros, mas eu não vou encher o vídeo aqui de exemplos para mostrar para vocês. Isso aqui é com BRS Pará, a gente tem também exemplos de resultado assim com o BRS Pai d'Égua, não é um ou outro, não tem nada a ver. É questão de realmente manejo, eu acredito, e a gente conseguiu ver isso na prática, que o manejo faz a diferença nessas situações. Agora, realmente, isso envolve mais custos. E aí, muitas vezes, a decisão não é tão simples assim, de impacta ou não na produção da mãe, impacta ou não na produção da planta principal. Às vezes, o impacto é no bolso e não compensa nesses primeiros momentos. E é por isso que pouca gente faz isso aí, faz esse manejo, para justamente buscar o equilíbrio entre o manejo adequado, precocidade, produtividade, mesmo que seja menor no caso, mas com custos menores também, certo? Então essa que é uma análise interessante que eu acho que que as pessoas deixam passar, né, e simplesmente simplificam demais uma situação que não é tão simples.